Ela está presente na vida de milhões de pessoas e é tema frequente nas conversas femininas. Ela pode ser uma experiência, uma tentativa, uma novidade e até mesmo um milagre. Quando falamos em dietas, as pessoas pensam nas coisas que já tentaram. Ora era a dieta dos carboidratos, das proteínas, ora era a dieta da lua ou até mesmo do tipo sanguíneo. Agora vamos descobrir quais são os mitos e as verdades sobre a dieta. Eu quero perguntar se água gelada emagrece, comida gelada emagrece, que eu ouvi falar que emagrece, mas eu não acredito muito não. Não ajuda, infelizmente não, porque se a pessoa consumir gordura em excesso, não é a água que vai fazer com que o seu organismo não metabolize essa gordura e não armazene se ela estiver em excesso. Mesmo com o efeito termogênico, com tudo isso que se estuda, não tem nada significativo. Você ingeriu aquilo, então você ingeriu carboidrato, gordura, proteína, aquilo vai ser metabolizado, independente de estar quente ou estar frio, e vai ser, se em excesso, armazenado. Gostaria de saber se comer abacaxi após a refeição ajuda na dieta. Se esse ajuda na dieta for emagrecer, não. Né? O que o abacaxi tem é uma enzima que ajuda na digestão da proteína. Né? Então, ela facilita um pouco a quebra, por exemplo, de gordura. Por isso tem muita gente que usa no churrasco, né? Consome muita carne e ele dá um certo alívio, porque ele ajuda a quebrar essa proteína. Então, você tem um processo digestório facilitado, mas isso não significa que você não vai acumular a gordura se for em excesso. Chá verde também, ouvi dizer que emagrece, mas eu não sei. O chá verde ele tem um efeito termogênico, não é um efeito termogênico grande, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as pessoas que ingerem em excesso o chá verde, esperando aí um milagre, né, de sucesso para não engordar, elas têm muita cefaleia, muita dor de cabeça. Então, com a retirada do chá verde, essa dor de cabeça, em muitos pacientes, ela não acontece mais. E em excesso também, segundo o pessoal da odontologia, que já verificou isso, causa muitas manchas nos dentes. Eu gostaria de saber também se beber algum tipo de líquido, ou seja, água também, durante as refeições, se isso engorda. Não engorda. O problema é que você altera o processo digestivo, porque você tem no estômago ácido clorídrico. Você está, na verdade, diluindo esse ácido clorídrico. Então, ele não tem a ação, ele não está tão concentrado como estaria sem esse líquido. E isso pode interferir. Quando esse alimento chegar no intestino, que é onde acontece a grande absorção dos nutrientes, ele não vai chegar na maneira que deveria. Né? Ele não vai estar tão quebrado em partículas tão menores, porque alguma partícula ali não conseguiu ser quebrada, e aí o intestino não consegue finalizar o processo digestivo desse alimento, e com isso não consegue absorver. Eu queria saber, né, se a gente comer muito assim na hora de dormir, se a gente tem a tendência de engordar ou não, né? Depende do que, né? E o que é esse próximo a dormir? O que a gente recomenda é que faça uma refeição até 1, 2 horas antes de dormir. Então, precisa aí mensurar um pouco o que é esse muito e que alimento é esse, né? O que não pode ter é esse receio de que à noite não se come, em hipótese alguma, nenhum tipo de carboidrato. Então, no jantar é proibido comer carboidrato. Não é verdade. Pode e deve consumir o carboidrato. Abacate engorda, né? Depende da quantidade, tudo depende da quantidade. Se você comer melancia absurdamente em excesso e for acima da sua necessidade, ela também vai engordar. O abacate a gente até recomenda, né? Porque ele tem uma gordura muito importante, a monoinsaturada, que tem alguns efeitos benéficos para o nosso organismo. Tudo vai depender da quantidade da refeição que vai ser feita e da necessidade individual de cada um. Eu gostaria de saber se deveria comer a castanha diariamente para que faça bem à saúde. E também gostaria de saber quantas castanhas. A castanha do Pará, não a de caju, a do Pará, ela tem o selênio, que é um micronutriente muito importante. Agora, existem algumas restrições. Por exemplo, pessoas que têm herpes não podem consumir castanha do Pará. Não existe um alimento que é bom, assim, de uma forma geral, para todo mundo naquela quantidade. Tudo tem que ser individualizado e você tem que avaliar muito bem o perfil, o estado nutricional do indivíduo, o estado de saúde desse indivíduo. Então, não tem como falar, olha, consuma 1 ou 2
2 por dia que está ótimo. Isso seria um pouco de inconsequência. Lembrando que a dieta ideal é aquela que leva em conta seus gostos e inclui uma ampla variedade de alimentos com calorias e nutrientes suficientes para uma boa saúde. Então, não existe milagre. Tem sim que fazer um acompanhamento com o nutricionista, é o profissional que tem condição de fazer esse tipo de acompanhamento, de tratamento. Não adianta ter pressa. As pessoas às vezes precisam entender que em muitos casos elas têm que comer mais para poder emagrecer. Então, tem que ter um atendimento personalizado para esse indivíduo. E não façam, por favor, essas dietas malucas aí da moda, que prometem milagres que eles não vão acontecer. E se acontecer também, precisa tomar um outro tipo de cuidado. Você perdeu peso, mas o que você perdeu? Você perdeu músculo ou você perdeu gordura? Porque se você perder músculo, você está fazendo um péssimo negócio, você está danificando o seu organismo, você tem que perder a gordura. Né? E entender que só a dieta ela não consegue fazer todo o milagre, ela depende da atividade física. Então, você tem que procurar o profissional de atividade física também, tem que trabalhar em conjunto, tem que saber a causa disso, por que ela está engordando tanto. Será que é porque ela está com depressão? Então, ela precisa, junto com o nutricionista, com o professor de atividade física, trabalhar com o psicólogo. Então, a gente precisa entender que é a história da dor de cabeça. Toma um remédio todo dia para dor de cabeça, mas o que está causando essa dor de cabeça? É aí que a gente consegue consertar realmente a vida dessa pessoa.